uma igreja toda. Mas como a gente conversou, cara, liderar é influenciar. E eu quero perguntar para você, você tem influenciado as pessoas à sua volta? Você tem influenciado as pessoas à sua volta? Porque, deixa eu dizer para vocês, e aí eu não sei, preparei a mensagem com tanto carinho, a palestra com tanto carinho, mas vou sair. Eu lembrei do caso do pastor Léo Matos, quando ele diz, quando ele foi influenciado nas drogas. E aí eu tive um forte problema com pornografia. Na minha adolescência, até minha fase adulta, eu fui viciado em pornografia. E aí é um testemunho para uma outra oportunidade. Mas, sabe quem me influenciou a pornografia? Foi dentro da escola, um aluno mais novo que eu. Eu era repetente, então tinha um aluno mais velho, mais novo que eu, e ele me induziu à pornografia. E aí isso eu tinha uns 14 anos, e eu fui faça as contas, eu fui por cerca de 19 anos viciado em pornografia e masturbação. Isso na escola. E aí o Rafael daquela época já era um Rafael da igreja, eu era da igreja. Eu tocava na banda da igreja, eu ia na escola, eu era o primeiro aluno da escola bíblica dominical, sabia pra caramba de Bíblia. Mas eu não influenciava, você já viu a passagem do sal? Se o sal não salgar, ele não para nada presta, a não ser para ser jogado e ser pisado pelos homens. E foi isso que aconteceu com o Rafael. O Rafael não salgava, ele foi jogado no chão para ser pisado pelos homens. E aí, você hoje não precisa passar. A minha grande missão hoje, a nossa grande missão hoje, pastor Wallace, a gente como pessoas mais experientes, a nossa missão hoje para com a juventude é que a juventude ela não precisa passar pelas feridas, pelos traumas que a gente passou. O jovem até quer passar, mas, cara, não precisa. Não precisa. Na minha época, não se falava, não tinha alguém que viesse aqui e falasse assim de pornografia no púlpito da igreja. Não falava de masturbação, não se falava disso na igreja. Em casa também não falavam para mim. E aí onde eu fui aprender? Na rua. Então hoje, a nossa missão aqui é isso, e despertar vocês para influenciar pessoas, quase que não sai. Não precisa se apegar à liderança, não. Liderança, não. Influenciar pessoas. Então você consegue perceber que a questão é de expectativa e realidade? Como assim, expectativa? A gente imagina que um líder bom tem que ser assim. Mas qual é a sua realidade hoje? Qual é a sua realidade hoje? Talvez, mas para eu não me vejo como o pastor Wallace. Realmente. Mas qual é a sua realidade? A sua expectativa tem que estar ajustada à realidade. Talvez vai ser muito difícil você olha para o Rafael, poxa, caramba, eu não vou ser igual ao Rafael. E realmente não vai. Mas eu tenho uma estrada, eu tenho uma caminhada. Mas você tem que ajustar a sua realidade. Qual é a sua realidade? Eu gostaria hoje de estar dentro de escolas, influenciando meus amigos de escola, mas eu não consigo mais voltar para a escola. Aí o que eu tenho que fazer eu tenho um ciclo de palestras que eu levo para escolas. Eu sou atleta de jiu-jitsu. E aí eu faço um documento, envio para o diretor de escola, vou falar sobre bullying, depressão e violência sexual. Aí qual é o diretor que não quer ouvir falar sobre isso? Todo diretor quer isso. Aí eu entro dentro da escola. E aí eu começo a palestrar, tal. E aí começa a entrar Jesus, Espírito Santo. Só que você tem a oportunidade de fazer isso todo dia, porque você está lá na sua escola de segunda a sexta, não sei, 5, 6 horas por dia, dentro da sua faculdade. O meu período de faculdade também eu perdi. Meu período de faculdade estava muito preocupado em estudar, em ser o melhor aluno, mas perdi. Então, assim, é uma questão de expectativa e realidade. E aí eu quero falar sobre célula, sobre liderança de célula. Já perguntei quem lidera uma célula aqui, você já me respondeu. Quem não lidera uma célula? Mas você se vê liderando uma célula? Para quem participa, quem é membro de uma célula, você se vê liderando uma célula? E aí, claro, eu vou aproveitar, né, e vou pegar o meu pessoal também, né, o meu pessoal que me acompanha aqui.
João, você se vê liderando uma célula? Patrick, você se vê liderando uma célula? Juliana, você se vê liderando uma célula? É um testemunho forte, para ela falar mais ou menos é um testemunho forte, porque era não de cara. Agora você que já lidera uma célula, deixa eu te fazer uma pergunta. Você que lidera uma célula, por que você lidera uma célula? Por que você lidera uma célula? Porque o pastor Wallace pediu, não foi isso? Porque o pastor principal, qual é o nome do pastor principal? Desculpa. Paulo Roberto. Inclusive, pessoal, caramba, traga um abraço do meu pastor, pastor Lívio Renato, pastor Paulo Roberto, traga um abraço da Juventude Holy Wave para vocês. Era para eu ter dito lá no início, pessoal, desculpa. Mas trago um abraço. Mas por que você lidera uma célula? Porque o pastor Paulo Roberto disse que agora a igreja é em células e a gente vai liderar a célula? Por que vocês que não trabalham com célula liderariam uma célula? Não. Liderar célula, não. Deixa eles liderarem célula. Aqui a gente nunca teve célula. Estamos bem aqui sem célula. E vamos continuar bem. Até porque se tiver célula aqui, será que funciona? Será que não funciona? Líder de célula. Por que você lidera uma célula? Sabe o que eu descobri? Na minha própria experiência, a gente não sabe por que lidera uma célula. O líder de célula, ele não sabe por que lidera uma célula. E eu já fechei muita célula, já abri muita célula, mas já fechei muita célula também. Porque dá trabalho, trabalhar com célula dá muito trabalho. Dá muito trabalho. Eu vou dizer que a igreja no modelo sem célula, ela dá menos trabalho. Só que ela dá trabalho para uma pessoa só, dá trabalho só para os pastores. Agora, a igreja em célula ela dá muito trabalho, mas dá trabalho para toda a igreja. É toda a igreja envolvida em compartilhar Jesus, é toda a igreja envolvida. Então, assim, ela dá muito trabalho, mas dá muito mais frutos. Porque é o trabalho de muitas pessoas. E aí, sabe o que eu descobri? Teve um líder que ele fechou célula e eu falei para ele, cara, e aí por que você fechou célula? Porque eu estou sem tempo, porque eu estou sem isso, porque eu estou sem aquilo outro. Aí eu falei, tá, mas por que você liderava uma célula? Ele não soube me responder. Ele não soube me responder. Então, assim, talvez você, líder de célula, não saiba responder por que você lidera uma célula. E talvez você, eu estou falando de célula, né? Talvez você você que não é líder, você saberia me responder por que você não quer ser líder. Mas a gente não sabe por que a gente faz as coisas. E eu vou te dizer por que eu lidero uma célula. Sabe por que eu lidero uma célula? Eu lidero uma célula porque Deus me dá a oportunidade de influenciar pessoas decisivamente para Jesus. Eu lidero uma célula porque Deus me dá a oportunidade de ser relevante na vida de outras pessoas. Eu lidero uma célula pelo privilégio de poder impactar, essa frase aqui é forte, poder impactar o destino eterno de uma pessoa, ou seja, livrar uma pessoa da perdição eterna. Então, investir em uma pessoa. No ano passado, só no meu grupo de célula, a gente teve, acho que foram 10, 11 conversões, só na minha célula, 11 conversões. Então, pessoas chegaram na célula, foram evangelizadas, se converteram. A gente está no processo de discipular, porque aí a pessoa converte, aí afasta e tal, mas a pessoa chegar na célula e converter, foram 11 conversões na célula. E aí a gente fica assim, cara, às vezes num culto público, em igrejas no modelo tradicional, num culto público, talvez durante um ano a gente não tenha 11 conversões. E a gente tem experimentado isso, não é só na minha célula, a gente tem experimentado isso em outras células. Estou dando exemplo da minha célula, mas em outras células. E é essa oportunidade que eu ofereço quem está sempre ao meu redor. O pessoal que anda perto de mim, Juliana, João, o pessoal que está sempre perto de mim, eu dou essa oportunidade. A oportunidade de quê? De você também ser um líder. E aí, eu quero falar algo para vocês. Estou na metade. Pode passar o próximo slide. Pode passar. Aí. Mais um. Isso. E aí eu quero falar isso aqui para vocês. Todos vocês podem ser líderes excelentes. Todos vocês podem ser líderes excelentes. Só que a gente precisa entender essa frase. O fato de todos poderem ser, significa que todos serão? Não.
mas todos podem ser. Qual vai ser a diferença? Você querer. Se você quiser, você pode ser um líder excelente. E aí, querer e ser treinado são duas coisas que eu quero falar. Querer e ser treinado. Todos podem? Todos podem. Mas se você não quiser, você não será. E agora, ainda que você queira, se você não for treinado, como é que você vai? Não tem como. Então, todos podem ser um líder excelente. E aí a realidade é que líder não nasce pronto. Você imagina que um líder nasce pronto? Você imagina que um grande comunicador, ele nasceu sabendo comunicar? Ele pode até ter uma aptidão, uma facilidade maior para isso. E aí eu quero falar isso para você. Tem uma pessoa que você identifica assim, aquela pessoa é líder nato. Não tem? Essa pessoa tem essa capacidade. Mas todos podem ser treinados. E tem uma frase que eu gosto muito, que é: o esforço supera o talento. O esforço supera o talento. E eu sou uma prova que o esforço supera o talento. Porque eu não sou uma pessoa talentosa. Não adianta você ter uma pessoa que é talentosa, habilidosa, uma pessoa que nasceu para ser líder, aquele líder raiz. Não adianta ter se essa pessoa não quiser e se ela não treinar. Então, o esforço vence o talento. Então, nós precisamos ser treinados e a gente precisa querer. E aí, crescer em liderança e ser instrumentos nas mãos de Deus está ao alcance de todos que desejam. A gente só precisa dizer sim ao chamado. E liderança não é cargo. Liderança não é cargo. Liderança não é um título que você vai ganhar. Cara, a gente já conversou. Liderança é influenciar. E aí eu quero passar aqui para algumas questões mais práticas para você. Se você quiser anotar, vai ser até legal. Depois, se você quiser, eu posso te compartilhar o meu esboço aqui. Mas se você quiser anotar, vai ser legal para você. Pode passar. Veio tudo de uma vez. Mas olha só. Requisito. Aí, gostei, mano. Tamo junto, aulas. Então, olha só. Requisitos inegociáveis do líder excelente. A gente precisa entender essa frase aqui de duas formas. Requisitos inegociáveis do líder excelente. Quem já é líder, eu, Rafael, eu vou precisar trabalhar todos esses requisitos aqui. E você que ainda não é um líder, você tem a capacidade de trabalhar esses requisitos aqui. Então, olha só, a gente vai ver que provavelmente você não tenha todos esses requisitos aqui. Provavelmente você seja bom em um, forte em outro, não tenha um, não tenha outro. Mas a grande questão é, você pode desenvolver esses requisitos aqui. Vamos ver comigo aqui esses requisitos? Estamos juntos? Estamos juntos? Então vamos lá. O primeiro requisito: ser cheio do Espírito Santo. Ser cheio do Espírito Santo porque o Espírito Santo é quem mais capacita um líder. Não adianta, e ainda mais um líder que se propõe a fazer um trabalho para Jesus, não tem como fazer um trabalho para Jesus, não tem como fazer um trabalho para Deus sem ser cheio do próprio Espírito Santo de Deus. E a gente vê isso lá com Jesus e seus discípulos. Jesus discipula os seus discípulos, treina e tudo mais. Quando eles estavam quase prontos, que ele fala, fique em Jerusalém até que do alto sejais revestido. Então, revestimento, ser cheio do Espírito Santo. E aí, olha para você agora. Você se acha uma pessoa cheia do Espírito Santo? Muito cheio? Tá na metade, Rafael. Ou então, tô com o tanque furado. Até enche, o azeite até enche, mas também furado o tanque. Mas você conseguiria se encher do Espírito Santo? Você consegue se encher do Espírito Santo? Você consegue se encher do Espírito Santo? E você quer se encher do Espírito Santo? Então, o primeiro requisito para um líder excelente você já tem. E você já consegue ter, beleza? Segundo requisito, vamos lá, mais um. Ter caráter. Porque não adianta ser um líder sem caráter. Como eu falei para vocês, eu trabalho com jovens. E aí tem meninas. E aí eu pego o meu Instagram, eu vejo uma menina com uma foto seminua. E aí se eu não tenho um caráter trabalhado, eu como homem, e eu não estou isento disso, o que eu vou fazer com aquela foto? E aí eu vou aconselhar uma menina, e o que eu procuro sempre fazer é estar aconselhando com a minha esposa. Mas se eu não tenho caráter, o que eu vou fazer? Se eu sou uma pessoa sem caráter,
alguém vem e compartilha um problema, uma dificuldade comigo, aí eu escuto aqui e falo aqui, tem como ser um líder assim? Então a gente precisa ter caráter, ser líder de caráter. E aí a novidade, não sei, né, se é tão novidade assim, não é novidade. O caráter a gente consegue trabalhar. O nosso caráter a gente consegue trabalhar, a gente consegue melhorar o nosso caráter. Quando eu era criança, eu lembro que eu contava uma mentira e outra ali, era um mentiroso mesmo. Contava uma mentira ali, outra, mó mentiroso, né? Mas eu tive meu caráter trabalhado. Como eu falei para vocês, eu tinha pecado de pornografia. Meu caráter foi trabalhado. E aí, como é que é o seu caráter hoje? Você é uma pessoa que talvez murmura demais, você reclama demais, você não consegue... qual é o caráter qual é o nível do seu caráter? Mas você consegue trabalhar o seu caráter? Você estaria disposto a melhorar o seu caráter? Então, segundo requisito, você consegue ter. Então, olha só, ser cheio do Espírito Santo é um requisito para ser um líder excelente. Você consegue buscar. Trabalhar o seu caráter, você também consegue. Então, o terceiro, vamos para o terceiro. Terceiro, ser submisso. Nenhuma pessoa pode ocupar uma posição de liderança se não aprende a se submeter. Quando o pastor Wallace fez o contato para mim, eu falei para ele, eu falei para o senhor, pastor, não tenho nada na minha data, na minha agenda, mas eu preciso pedir ao meu pastor para sair, porque eu não saio da minha igreja sem o meu pastor saber e sem ele deixar. Não saio. E aí o meu pastor me orienta. Por quê? É uma forma também de tratar o meu caráter. É uma forma de tratar o meu caráter também, porque a verdade é que se a gente começa a sair para pregar muito, a gente começa a se achar o cara, né? Ou quando a gente começa a tocar muito, pô, sou o cara, pô, sou bom pra caramba. E aí isso começa a desviar o nosso caráter. Então uma forma de tratar o meu caráter é submissão. Eu sou submisso ao meu pastor. Eu não saio da minha igreja para pregar se o meu pastor não me deixar. E às vezes é só a bênção dele mesmo, é só ele falar, Rafael, pode ir. E aí submisso, você é submisso? Você consegue ser submisso? Você é submisso à sua liderança aqui? Você é submisso à sua liderança lá na sua igreja? Você é submisso aos seus professores? Você é submisso às autoridades, aos governantes? Mas eu não concordo com os governantes. Você é submisso aos governantes? A Bíblia manda a gente ser submisso aos governantes. Você é submisso aos governantes? E aí talvez você não seja assim tão submisso. Vamos pegar um exemplo assim, não sou tão submisso com aquele professor, mas você consegue trabalhar submissão para ser uma pessoa submissa? Consegue trabalhar? Então você tem o terceiro requisito para ser um líder excelente. Beleza? Estou eliminando suas desculpas, hein? Depois, no final aqui, se você conseguir, então vamos fazer um acordo. Se ao final das listas são 6 itens, se ao final dos 6 itens você concordar que você consegue trabalhar os 6 itens para ser uma pessoa melhor, você consegue chegar à conclusão comigo que você pode ser um líder excelente? Vamos combinar assim? Vamos combinar assim? Deixa eu ver. São 6 características. Eu vou mostrar as 6. Se você concordar comigo que você consegue melhorar as 6, não é ser o super-homem nas 6, mas que você consegue melhorar as 6, você vai ter que concordar comigo que você sim pode ser um líder excelente. Beleza? Acordo então. Toca aqui, assim. Isso. Pode passar a próxima. Ser transparente. Transparência fala de andar na luz, ou seja, estar disposto a se abrir com o pastor e o supervisor, confessar pecados, demonstrar fraqueza, pedir ajuda quando necessário. Cara, ser transparente. Adianta eu chegar aqui para vocês e não ser transparente, não falar das minhas próprias falhas, não falar das minhas próprias fraquezas? Ser transparente. Cara, um líder que não é transparente, cara, e aí a gente vê muito disso. Às vezes o líder está em pecado, o líder está com pecado em uma área, mas ele quer criticar o liderado em outra área. Talvez até na mesma área que ele está com pecado, quer criticar. Às vezes o líder não é uma pessoa submissa e é aquilo, né? Às vezes eu não me submeto ao meu pastor, aí eu tenho um jovem lá na minha juventude que é insubmisso a mim, eu quero reclamar. Mas como? Se eu não sou submisso ao meu pastor. Quer ver uma coisa que acontece muito? Aqui não acontece, lá em Vila Valqueira acontece. Aqui em Lagoinha não acontece. Você já tem grupo de WhatsApp da célula?
Aí o líder fala lá no grupo do WhatsApp na célula. O pessoal responde? Não responde. Não responde. Mas quando o seu pastor fala com você, você responde ao seu pastor quando ele fala com você? Aí a gente quer, e aí eu falo disso, porque o meu grupo de, cara, eu falo isso com vergonha, o meu grupo de célula já foi silenciado. Meu grupo de célula era silenciado. E aí a gente tem uma estrutura no DNA que é o seguinte, é líder de célula, aí o supervisor ele cuida de líderes de célula, e tem o coordenador cuida do supervisor, que cuida dos líderes de célula. Então eu e a Roberta, eu sou coordenador, eu tenho 2 supervisores, um supervisor de homens, de adolescentes, e outro supervisor de jovens. E aí são 12 células. E aí o que acontece? Às vezes o supervisor é um exemplo. Cadê? É bom que o Rafael não está aí. Às vezes o Rafael, mas caramba, os meus líderes não me respondem. Mas ele não me responde também quando eu coloco a mensagem. Então, assim, ser transparente. Às vezes a gente age é a famosa hipocrisia, a famosa farisolândia. Às vezes a gente quer cobrar algo que a gente mesmo não é. Então, ser transparente. E aí, deixa eu dizer para você, talvez você não tenha coragem de chegar aqui e falar que foi viciado em pornografia. Ok, não vou pedir mas você consegue ser transparente talvez nem sobre esse assunto, mas com algum outro assunto, você consegue ser transparente. Você consegue melhorar a sua transparência? Você conseguiria melhorar a sua transparência? Deixa eu ver, faz assim, ou assim. Você conseguiria melhorar a sua transparência? Não. Conseguiria. Então, olha só. Então, o quarto requisito para você ser um líder excelente, você tem. 5. Passa o próximo aí, Visão. Ser tratável. Ser tratável. Aqui também não acontece. Acontece muito lá no Valqueire. Aí a gente chega para o jovem, chega para um alguém, ó. Chega para alguém e a gente vai orientar a pessoa, olha só, não faz isso, cara, não vai ser bom esse caminho, tal. Cara, não pode apontar para o coleguinha, estão apontando para o coleguinha, não pode apontar para o coleguinha. E aí você fala assim, jovem, não faz isso, cara. E aí a gente costuma fazer isso muito com o pai, né? O pai fala assim, olha, meu filho, não vai por aí. A gente fala, meu pai não sabe de nada. Sai daí, pastor Wallace. Sai daí, Rafael. Velhão. E a gente não sabe ser tratável. Que é o quê? É a característica de ser tratado. É a característica de ser tratável. Uma pessoa que tem dificuldade, e aí, uma pessoa que tem dificuldade em reconhecer seus erros e não apresenta resistência apresenta resistência quando é corrigido. E aí tem um tipo específico de pessoa que é difícil de reconhecer erro, pessoa que é dominante. Pessoa que é dominante é horrível para reconhecer erro. É a pessoa que... Já viu aquela pessoa que sempre quer estar certa? Quer estar certa em tudo? É a pessoa dominante. E aí, sabe, o Rafael é dominante, eu sou dominante. Então, assim, eu quero sempre estar certo. E ontem foi engraçado que ontem eu estava com o meu pastor estava, não, Rafael, isso aqui, e eu ouvindo e o sangue fervendo, aí fui para casa, aí orei, acordei hoje, aí orei, aí vou ter que orar mais ainda para ser tratável. Você é uma pessoa tratável? Você é uma pessoa que aceita ser corrigida? Você é uma pessoa que reconhece os seus erros? Ou você é igual o Rafael, que mesmo errado vai buscar uma teoria para tentar estar certo? O pessoal rindo da coleguinha. Mas olha só, você consegue melhorar isso? Você consegue ser uma pessoa mais tratável? Você consegue melhorar isso? Consegue? Consegue? Então, e aí vamos para a última característica. A última característica sobre ser líder. A última, a sexta. Pode passar, Pablo. Ser consagrado. Consagrado é o nível de entrega e disponibilidade. Olha só. Santidade, ser santo. Consagração, nível de entrega e disponibilidade. Eu acredito que você seja santo. Mas consagrado fala de uma outra coisa. Consagrado fala de nível de entrega.
e disponibilidade. Se entregar e ser disponível para participar do louvor, para liderar uma célula, para ser membro de uma célula, enfim. E aí, consagrado, você consegue melhorar? Qual é o seu nível de consagração hoje? De entrega e disponibilidade para Deus. Qual é o seu nível de entrega e disponibilidade? É alto, é baixo, é médio, você não é consagrado, mas você consegue se consagrar mais? Você conseguiria hoje se consagrar um pouco, amanhã um pouco mais, depois um pouco mais? Você conseguiria se consagrar? Conseguiria, né? Então, olha só, lembra do trato? Ser cheio do Espírito Santo. Você consegue melhorar o seu nível de enchimento do Espírito Santo? É possível? É possível? É possível. É possível você trabalhar e melhorar o seu caráter? É possível? Sim. É possível você ser submisso? Transparente? Tratável? Consagrado? É possível? É possível? É possível você ser um líder excelente? Então, é possível você ser um líder excelente? É? Não, agora eu vou pedir para vocês participarem de verdade. Então, é possível você ser um líder excelente? Aí, pastor Wallace. Quem disse sim, por favor, fica ainda com a mão levantada que a gente vai pegar os nomes. Quem disse que sim, fica com a mão levantada aí que a gente vai colher, que a gente vai pegar os nomes. E aí eu quero passar, eu teria aqui, pode passar o próximo slide. E aí pode passar naquele jeito, são 7. São 7. 1, 2. Eu queria falar sobre isso aqui, mas eu vou pular. Por quê? 7 passos para formar líderes. E aí formar líder é o seguinte, você que já é líder vai formar uma outra pessoa, e você que ainda não é líder, você vai ser trabalhado nisso daqui. Então, demonstre o que você espera reproduzir. Uma pessoa cheia do Espírito Santo, uma pessoa que tenha caráter. Descubra líderes em potencial. Descubra líderes em potencial. Cara, se eu falei que todos podem ser líderes, quem são os líderes em potencial? Todos. Você não pode olhar assim, não, aquela pessoa é líder, porque, como eu vou compartilhar agora, você pode se surpreender. Você pode se surpreender. Talvez aquela pessoa que você acha que vai ser a pessoa que vai ser aquele líder top, a pessoa não está disponível, a pessoa não quer ser treinada. E aquela pessoa que você achou que não dava nada, aquela pessoa está disposta. Lembra que eu falei que o esforço supera o talento? Às vezes você olha para uma pessoa muito talentosa, mas ela não quer. E às vezes você olha para uma pessoa que não é tão talentosa, mas ela quer. Então, descubra líderes em potencial, aprofunde o relacionamento com os líderes. Cara, caminhar com o líder. Às vezes a gente quer compartilhar com o líder só Bíblia. Cara, converse com o líder, tome café, jogue bola, converse de coisas. Descreva a visão. Essa coisa aqui é importante. A gente tem uma visão lá no Valqueire. E eu descobri que eu estava comunicando errado a visão. Eu tenho uma frase que é a frase do coordenador da célula. O pessoal da Holy Wave sabe descrever qual é a minha visão? Qual é a visão do Rafael? Os jovens do Rio para Jesus. Ninguém tem dúvida disso. E eu fiz uma enquete no Instagram, cara, eu coloquei assim, me define em uma palavra. Aí a pessoa colocava, evangelismo, Jesus, homem de Deus. E a que mais tinha era, os jovens do Rio para Jesus. Porque eu só falo disso. Qual é a minha visão? O que é que eu estou vendo? Os jovens do Rio para Jesus. Essa é a minha visão. Só que eu descobri que eu comunico errado para vocês. E aí vocês vão receber de cara aqui, o primeiro, o pessoal da Holy Wave. Eu descrevi para eles a minha visão, errada a minha visão. Eu sou coordenador da Holy Wave e coordenador DNA. A minha visão de DNA Rio são os jovens do Rio para Jesus. Mas a minha visão como juventude do Valqueire são os jovens do Valqueire para Jesus. Então o pessoal da Holy Wave já pega aqui já de cara, já pega essa, que essa é braba. Juventude de Holy Wave. A nossa visão é alcançar os jovens e os adolescentes do Valqueire para Jesus. A minha visão como coordenador é o Rio. Por quê? A Holy Wave alcança os jovens do Valqueire para Jesus. Lagoinha para Jesus. A Lagoinha alcança os jovens para Jesus. Seropédica alcança para Jesus. As demais igrejas, cada igreja com a sua própria visão, alcançando seus jovens para Jesus. E aí o Rafael, como coordenador, nós, como igreja, alcançamos a juventude do Rio para Jesus. Então, descreva a visão. E aí você percebe que eu vim falar aqui para vocês, quando eu estava escrevendo, eu vi que eu mesmo
descrevi errado a minha visão? O pessoal sabia a minha visão, sabia uma visão, mas que não era a visão correta. Você consegue entender isso? E aí você consegue entender, ó, pega essa daqui que é essa braba. Você consegue entender que o coordenador tinha descrito a visão errada? E aí, expectativa e realidade. Talvez você imagine que um coordenador Excel, só porque o nome é bonito, coordenador Excel, aí você acha que é um cara brabo, mas não é, é um cara como você. É um cara que está aprendendo como você. Já tem uma pequena caminhada, uma pequena trajetória à sua frente, mas é alguém como você. Então, descreva a visão. Determine o compromisso a ser assumido. Qual é o compromisso a ser assumido? Se você não pedir um compromisso, a pessoa não vai ter um compromisso. Qual é o compromisso? Liderar a célula, evangelizar. Ó, te quero no GD. A gente já faz GD aqui? GD, que é o encontro dos líderes. Tem que fazer os cursos, tal, papá, descrever. Desenvolver, treinar o cara. Desenvolver o cara. Estamos aqui um livro, vi essa mensagem aqui, vi essa mensagem aqui, desenvolver o cara. Depois enviar, que é a famosa multiplicação. Para quem ainda não trabalha com célula, a nossa expectativa em trabalhar com célula não é fazer um grupo e ter um grupo ali para sempre, ficar com aquele grupo para sempre, e a gente vai ficar aqui junto para sempre, até a volta de Jesus. Não, não é isso. A visão da célula é multiplicação. Multiplicação. Então, um líder vai ter ali na sua célula 4, 5 pessoas, vai ter um líder em treinamento, vai desenvolver, vai trabalhar tudo isso com líderes, requisitos e outras coisas mais. Esse líder em treinamento vai se capacitar para também liderar uma célula e a gente vai multiplicar. E aí, esse líder, com 4, 5 pessoas, já começou a trazer mais pessoas, convertendo, chegando. O grupo de 5 virou 10. O que a gente tem que fazer com esse grupo de 10? Multiplicar. E aí, de 10 pessoas, nasce o grupo original, volta a ficar com 5 e nasce um outro grupo com 5. E aí começa tudo de novo. O novo líder vai formar um outro líder. E aí é multiplicação. E aí, lá hoje na nossa igreja, a gente começou lá em 2013 com 9 células. Hoje nós somos 105 células. Tem que até atualizar esse número, somos 105 células. E aí vou lançar uma palavra. Se vocês quiserem pegar, vocês pegam. Lagoinha tinha 3, está com 4. E a Lagoinha vai chegar às 100 células de jovens. Não é 100 células da igreja. Lagoinha vai chegar com as 100 células de jovens e adolescentes. Mas para isso a gente precisa trabalhar. E aí eu não sei vocês que não trabalham ainda com célula. Será que deu um calorzinho assim? Será que deu vontade de saber mais? Não sei, talvez tenha dado vontade, vou abrir minha célula hoje, Rafael. Ou talvez tenha dado um calor no coração. Cara, eu quero saber mais. Deu uma aquecida aí? Deu? Então, olha só, eu disse que ia só comentar, mas eu quero contar uns testemunhos breves. Pode passar. Essa aqui é a nossa célula. Aqui, a gente está com a célula, tem 3 células aqui. A que eu lidero, eu estou lá no fundo. Tem a Maiara, que está lá no canto fazendo aqui assim, no canto esquerdo fazendo aqui assim. A Maiara é a líder, nós somos célula par. Aqui, o que é célula par? Vamos lá. Aqui as células estão mistas, não é isso? Então, olha só, o que é célula mista? Célula mista são homens e mulheres na mesma célula. E aí vai ter um líder que... E aí, normalmente, os homens deixam a desejar. Normalmente vai ser uma mulher, porque formar líder já é difícil. Formar líder homem é mais difícil ainda. Mas eu estou vendo um cara brabo aí, irmão, vamos mudar isso. Por quê? É isso aí mesmo, irmão. É lá no Valqueira, aqui em Lagoinha não é assim. Irmão, tu já é líder de sala, irmão? Mas vai ser, né? Tu abriu o braço para mim, não vai ser agora, cara. Velho. Qual é o teu nome, irmão? Naruto? Então, Naruto. E aí a gente... Tá, célula mista. Célula mista é isso. Aqui a gente já conhece. Então, para quem ainda não conhece, está conhecendo um pouco mais de célula mista é isso. A gente reúne os homens e as mulheres juntos, e aí tem um tempo de lanche, tem um tempo de louvor, e o ideal é que, no momento de compartilhar, da gente falar sobre o texto bíblico e a pessoa falar um pouco mais de si, falar da sua rotina, dos seus problemas, o ideal é que cada um vá para um canto, que aí os homens com os homens e as mulheres com as mulheres. Célula mista, ok? A gente tem as células que são células single, vamos dizer assim. Nem sei qual o nome, mas vamos chamar de célula single, que é a célula só de mulheres. Célula só de homens.
E a gente tem as células par, que a célula par, ela se reúne no mesmo lugar, tem o mesmo momento de lanche, mesmo momento de louvor, e na hora de separar para compartilhar, ficam os homens e as mulheres, mas ela tem 2 líderes, tem o líder masculino e o líder feminino. Então, tem 2 líderes ali. Então, eu sou o líder masculino e a Maiara lá é a líder feminina. E aí, qual é a diferença, Rafael, da célula mista? A célula mista tem um líder só. A célula par, ela tem 2 líderes. E aí, a célula mista está todo mundo misturado. A célula par, a gente está misturado ali na foto, mas a gente tem o nosso próprio grupo. Os rapazes têm um próprio grupo de WhatsApp, as meninas têm um próprio grupo delas, e a gente tem os nossos compartilhados, a gente tem os nossos desafios. Par, a gente caminha junto, né, como par. Então, mas tem 3 células aqui. E aí tem, cara, aqui nessa foto, tem 5 visitantes. Tem 5 visitantes. E, cara, eles são não crentes. Eles frequentam, já frequentaram a igreja, mas eles não sabem, mas eles são não crentes. Então, aqui está aqui a nossa célula. E aí Jesus puxou a selfie, fez a selfie com a galera. E aqui do lado também, foi um outro dia de reunião da nossa célula. E aí eu quero contar um testemunho para vocês. Eu vou deixar talvez até esse testemunho para o Rafael, não sei se ele vai falar. A gente tem um líder de célula lá, que a gente ficava assim, tinha um jovem lá na igreja, um adolescente, que a gente ficava, cara, tu tem que liderar, pô, liderar. E o cara nunca queria liderar. Até que no acampamento, lembra da foto do acampamento? Que eu mostrei aqui para vocês? Até que lá no acampamento, ele teve um enchimento do Espírito Santo. O Espírito Santo pegou ele de tal jeito que ele chegou e falou, eu quero liderar uma célula. E aí, às vezes, a gente está querendo pressionar a pessoa a fazer alguma coisa que a pessoa ainda não está pronta. E aí, o nosso papel como líder é o quê? Cara, orar. Orar para que o Espírito Santo pegue a pessoa de jeito, dele uma cipuada. Não, calma, menos, com amor. Espírito Santo com amor. Mas, às vezes, a gente fica muito preocupado em querer formar o líder e, não, porque você tem que fazer, porque você tem que liderar. Cara, mas é o Espírito Santo. Então, o caso desse adolescente, não sei se o Rafael vai querer falar mais, ele não queria, mas depois que ele teve uma experiência com o Espírito Santo, ele mesmo desejou. E aí, um outro caso é de uma menina que, eu não vou citar o nome dela, mas, tipo assim, ela tinha aversão à palavra liderança. Não, porque eu não sou líder. Aí eu falei, tá, tudo bem. Então você não é líder, então você é influencer. Mudei o termo. Você é influencer? Ela, influencer? Tá, influencer eu sou então. Talvez seja a sua dificuldade. Talvez se falar líder, não sou líder. Então você é um influencer. Quero. Aí até muda, né? Quero. E aí, eu peguei uma frase sobre liderança. A frase era a seguinte, assim, por exemplo, líderes são pessoas de ação que fazem isso. A frase era isso. Aí eu tirei o texto, a palavra líder, aí eu coloquei, pessoas de ação, são pessoas que não ficam esperando um salvador da pátria, que ficam esperando cair do céu, são pessoas que metem a mão na massa e vão e fazem. Aí eu falei, você se identifica com isso? Falei para a menina, você se identifica com isso? Ela falou, me identifico. Ok. Agora deixa eu te mostrar então a frase original. Eu mostrei ela. Ficou... tá rindo por quê? Não sei por que ela tá rindo. Aí ela ficou assim... eu tava vendo só, cara, você é líder. Ela, cara, você quer que eu... E aí, porque eu falei expectativa e realidade. Aí essa menina, que eu não citei o nome, ela falou assim, cara, mas eu não me vejo como a Roberta, que é a coordenadora, eu não me vejo como a minha líder de célula, eu não me vejo como... Eu falei, ok, você não precisa se ver, mas você acredita que a Roberta, coordenadora, o Rafael, coordenador, que eu tenho as minhas questões também, as minhas inseguranças, os meus próprios desafios, os meus próprios medos, que se eu olhar para alguém mais acima do que eu, se eu olhar assim para cima, para um pastor, para alguém que está há mais tempo no ministério, e eu me comparar com essa pessoa, eu vou me sentir inadequado e incapaz? Então, eu falei para ela, olha só, é expectativa e realidade. E a questão é como você se vê. E aí, como você se vê hoje? Como você se vê hoje? Talvez você olhe para alguém, para um líder muito bom assim, um grande pregador, e você acha que isso é liderar. Isso é uma forma de liderar. E quem disse que você não pode ser tão bom quanto, ou talvez até melhor? Quem disse que você não pode ser melhor? A questão é que se você se olhar para agora, realmente, agora no momento atual, você não é capaz. Então, olha só, expectativa e realidade. Qual é a sua realidade hoje? Aí eu falei para a menina, olha só,
você tem que influenciar pessoas no seu nível de influência. E aquilo que você tem, você já ouviu essa frase? O pouco que você tem é muito para quem não tem nada? Existe essa frase. Eu quero encerrar com esses dois testemunhos. Eu vou chamar já o Rafael aqui. O Rafael também vai continuar. Você pode dar uma alongada. E a gente vai deixar a parte de perguntas e respostas para o final. Se você tiver alguma pergunta que você queira fazer sobre essa parte de liderança, ou qualquer outra pergunta, Rafael, como é assim célula, como é isso aqui assim, você fala, se você tiver qualquer outro tipo de dúvida, qualquer outro tipo de pergunta, a gente, ao final, a gente vai estar respondendo, vai ter esse momento aí para responder algumas dúvidas e perguntas, ok? Pode ser assim? Pode ser assim? Show! E aí, enquanto o Rafael está vindo aqui, a gente tem não é uma programação longa não, mas a gente ainda tem mais a palestra do Rafael, e aí a gente vai estar para o culto à noite, não é isso? Vai ter um café para o povo não desfalecer, não é isso, pastor? Pô, pastor é outra coisa, é outro nível. Vai ter um café para o pessoal não desfalecer e tem um culto à noite. O pessoal que é visitante, que está vindo de longe, está convidado também? Está contigo, irmão. Aleluia, glória a Deus. Pedi para o nosso amigo Pablo. É Pablo, é isso mesmo? Já gravei, viu? Pode colocar aí, por favor, o slide aí. Slide, template, né, Juliana? Juliana é menina da mídia. Template, né? Slide é do passado. Tem gente que fica até ofendido se falar slide. Lá na igreja, no outro dia eu falei slide. O cara, que slide, o quê? E aí, gente? Estão bem? Sendo abençoados? Eu também. Fica em pé aí no seu lugar um pouquinho, fica em pé aí. Fica à vontade, dá uma esticada aí, né? Espreguiçada. Tá um dia tanto quanto quente hoje, né? Mas nós escolhemos a melhor parte. Não é verdade? Certo dia, você conhece essa história, né? Certa ocasião, Jesus chega ali na casa de Marta e Maria, né? E Maria está ali aos pés dele, né? Ouvindo ali, né? Absorvendo, bebendo da fonte da água da vida. E Marta está ali agoniada, né? Que tem que arrumar, que tem que limpar, tem que colocar a mesa. E ela está achando ruim, né? Pô, mas Maria não está fazendo nada, a Maria está sentada aí, Maria está parada. E Jesus chama a atenção, né, dela. Ele diz que Maria havia escolhido a melhor parte. Nós escolhemos a melhor parte nessa tarde. Estarmos aqui ouvindo, né, a respeito de liderança, a respeito de propósito de Deus, a respeito de chamado. Tá? Então, louva a Deus pela sua vida. Pode sentar aí no seu lugar. Louva a Deus pela sua vida. E enquanto o slide está sendo preparado ali pelo nosso amigo, vou fazer uma dinâmica com vocês aqui, bem breve. Quero pedir aí um voluntário. Gente, quando eu falo voluntário, pode ser voluntário ou voluntária, tá, gente? Pode ser homem ou mulher. Todas as vezes que eu falar... Marlon, cadê quem é Marlon? Não vem, Marlon. Toda vez que eu falar voluntário, serve para homem ou mulher, tá bom? Se eu falar servo, é os dois também. Beleza? A nossa língua portuguesa continua viva, tá? Então, eu não preciso falar os dois, né? Agora estão umas linguagens aí estranhas, né? Estão querendo inserir na nossa mente, mas o português continua vivo. Então, estou aqui com o Marlon, né? Marlon, é o seguinte, cara. Tranquilo? Suave? Marlon, líder de célula? Treinamento, ó. Ô, glória. Peguei o cara certo para treinar. Marlon, é o seguinte, cara. Eu vou colocar um temporizador aqui
de 15 segundos. 15 é muito ou é pouco? Depende, né, gente? Depende. Mas ele falou que tá bom. Ele não perguntou quais são as cláusulas do contrato, então vai ser 15 mesmo. Então, Marlon, vou te dar 15 segundos, cara. Não, 15 não. Tô achando 15 muito, Marlon. Vou. Ainda mais você que tem 10. Ah, ele falou que 10. Ele falou 10, hein, gente? Você de repente não ouviu. 10 segundos, Marlon. Então vou te dar 10 segundos. Cuidado quando for descer, pelo amor de Deus. Então 10 segundos para o Marlon aqui. E nesses 10 segundos, ele vai tocar no máximo de pessoas que ele conseguir. Tá pronto, Marlon? Então, espera aí. Prepara, Marlon. Vai. Acabou. Viu que o Marlon é rápido? Escolheu o cara certo. Marlon, pode voltar aí, muito obrigado, tá? Você contou quantas pessoas você... Não, pode voltar para cá. Você conseguiu contar? Levanta a mão aí, por favor, todas as pessoas aí que... 15? Ó, temos um matemático ali, ó. Garoto de exatas. 15 pessoas. Beleza. Agora, Marlon, eu vou te dar 15 segundos... Não, 10 segundos de novo, tá? Vou combinar um negócio com ele aqui. Beleza, combinei com o Marlon aqui, a gente já bolou uma estratégia, a gente está se entendendo bem. E é o seguinte, ó, o Marlon vai ter 10 segundos de novo, tá? Mas agora mudou um pouquinho, tá? Todas as pessoas em que o Marlon tocar, vai tocar em outra pessoa. Beleza? Todo mundo que for tocado, vai tocar em outro. Então, eu sei que todo mundo já entendeu, mas vai ficar ainda mais claro, né? Se o Marlon tocar aqui no Pastor Wallace, ele vai tocar no Naruto. Você quer o Naruto? Não é Naruto, vocês estão zoando o cara. O Naruto vai ter que tocar em alguém. E alguém vai ter que tocar no outro. E assim sucessivamente, beleza? Posso contar com vocês? Pô, obrigado aí. Sim, gostei. Ó. Sim, receba. Vamos lá. O meu slide não é da Viva, não. É um que começa com uma foto. Beleza. Então, vou dar aqui os 10 segundos. Está pronto, Marlon? 10 segundos. Prepara. Vai. Quem for tocado, toque em outro. É efeito dominó. Ok, acabou. Gente, levanta a mão aí, por favor, todo mundo que foi tocado por alguém. Ô, glória, virou igreja agora, hein? E agora, cadê nosso amigo matemático? Para contabilizar. Acho que ele saiu. Gente, acho que ficou nítido que muito mais pessoas foram tocadas, certo? Dobrou, triplicou, acho que foi quase todo mundo. Então, excelente. Isso vai se encaixar aí com o que a gente vai falar um pouquinho aqui agora. Tá bom? Guarda aí essa experiência que você já guardou. Cara, obrigado. Sucesso aí na sua liderança. Tá bom? Que você assuma uma célula e seja muito frutífero. Temos o slide? Tá pronto aí? Vai dar bom? Vai dar certo? Bom, meu nome também é Rafael,
tá? Quem estava falando aqui com vocês era o Rafael, e eu também sou Rafael, tá? Só que ele é o Rafael Severiano, eu sou o Rafael Trindade. Alguns, para não confundir, não fala nem o primeiro nome, já chama pelo sobrenome, que facilita, né, as coisas. Então, depois, qualquer coisa, tá? Trindade e Severiano. Estou aqui com minha esposa, né? Vou pedir para ela ficar em pé ali, embora vocês já tenham visto ela. Essa lindeza, muito linda, né? Eu orei, irmão, eu orei. Ela não orou muito, então, paciência, mas eu orei. Estou aí também aí com meu filho, Patrick, filho do coração. Patrick, por favor. Esse é o Patrick aí, também conhecido como Lerdão. Viu? Entendeu? E eu tenho um filho de 4 anos. Daqui a pouco vocês vão ver ele no slide aí, mas eu já estou adiantando aqui a minha apresentação. Tá? Como o Rafael falou, eu supervisiono as células de adolescentes, no caso os rapazes, né? Então, na nossa igreja, né, dentro da visão celular, nós temos os coordenadores, que é o Rafael e o Roberto. E aí nós temos uma separação, no bom sentido, né, dos jovens e dos adolescentes. Então, os adolescentes são cuidados mais diretamente por mim e pela minha esposa. Eu cuido dos rapazes, né, dos meninos, dos homens, e minha esposa das meninas. Tá? Então, ele falou que hoje nós somos 105 células. Dessas 105 células, 11 são de adolescentes. Né? E agora abriu, ó. Show, esse Pablo é bom, esse cara é bom. Então, estou aqui, né? Ano passado foi ano de Copa, né? Então era tudo do Brasil, né? Infelizmente a gente, enfim, melhor não comentar. Então tá ali no meu colo ali o Caleb, né? O Patrick. Esse aqui, gente, foi o primeiro jogo do Brasil, né? Foi o Brasil, quem lembra aí? O primeiro jogo do Brasil foi contra quem? Sérvia, né? A gente ficou como? Vai dar bom essa Copa aí, né? Não deu bom. Primeiro jogo do Brasil, a gente reuniu o pessoal lá na igreja, né? Reuniu os adolescentes, vamos ver o jogo junto, vamos torcer junto. Foi uma festa bom demais, né? Pena que os próximos jogos não foi festa. Então tá ali de novo o Caleb no chão ali, aquela cadela muito simpática ali, a Hannah, né? Nossa Rottweiler. Aí o Caleb disse que estava tirando uma foto ali na pose dela ali. Pode passar, por favor. Também uma foto aí para vocês conhecerem um pouquinho, né, da gente. Aqui no meio estou eu com a minha célula, né, os meninos mais velhos, né, na faixa de 18 e 19, caminham comigo, né, em regra, né, mas tem exceções. Aqui embaixo tem uma célula aqui dos caras que se acham muito descolados, né, célula Ramal, o líder dela está ali atrás, o Pedro. Aqui está a célula Metanoia. Na verdade, isso aqui era até um dia que eles estavam preparando a multiplicação. Aí, por isso que eu fui lá conversar com eles e tal. Ali em cima, do lado esquerdo, é uma ação que a gente fez bem recentemente, no Enem. Né, vocês já devem ter visto aí nas redes sociais. No Enem, a gente foi para a porta de uma das escolas, né, próxima à nossa igreja, e ali a gente estava distribuindo água, canetas, para os candidatos que chegavam a fazer a prova. Né? E aí, os que davam um pouco mais de abertura, a gente conversava, orava com algum deles, encorajava, às vezes chegava nervoso ali, tenso. Então, a gente reuniu uma parte dos adolescentes, né, uma parte da rede de adolescentes, e a gente foi para lá com cartazes, né, isoporzão de água e tal. E aqui no outro canto aqui, né, é o nosso sub-18, né, o Rafael falou aí do jiu-jitsu. Então, o esporte, né, o esporte sempre continua sendo uma excelente estratégia, né, para você alcançar jovens, alcançar adolescentes. Então, eu coloquei ali também essa foto aí, foi de um torneio que a gente disputou esse ano. Felizmente, né, pela graça do Senhor, porque só tinha ruim de bola. Felizmente, saímos de lá com o troféu lá de campeão, né? Ganhamos o primeiro lugar lá com muita luta, muita garra, né? E a graça do Senhor.
Então, um pouquinho aí, né? Vou ficar devendo a foto das células femininas, né? Minha esposa, no próximo encontro, ela traz as fotos das células femininas e coloca aí, embora tenha algumas meninas ali, né? No dia da ação. Pode passar, por favor. Então, gente, quero falar aqui com vocês, tentar ser o mais objetivo possível, falar sobre a força da juventude. Tá? E quando eu falo juventude, entenda jovens e adolescentes. Tá? E pode passar esse slide aí. Força da juventude. E aí eu quero começar com uma pergunta, né? O que você espera dos jovens e dos adolescentes da sua igreja? Né? O que você espera? Então, você que é jovem, você que é adolescente, você que é adulto, o que você espera? É o próximo, pode passar. Aí, por favor. O que você espera deles? Né? O que você está esperando? Você que é jovem e adolescente, o que você está esperando dos outros jovens? O que você está esperando dos outros adolescentes? Eu vou descer de vez em quando, se der microfone eu volto. Então, o que você está esperando deles? Né? Para você, qual que é o papel do jovem e adolescente na sua igreja? Adolescente dá trabalho, né? Balançou a cabeça ali, né? Mãe sabe como é que é, né? O que você espera? Alguém se arrisca aí a responder? O que você espera? Sua opinião, o que você espera do jovem adolescente? Que ele venha ser referência para outros jovens, ó. Esse cara aqui é líder. É ele que falou que não é líder? Tá escondendo o jogo, hein? Quem mais aí? O que você espera do jovem e do adolescente? Você que é adolescente, o que você espera dos outros adolescentes? Ou o que você espera de você mesmo? Né? Pessoal aí da Holy Wave aí, para vocês, qual que é o papel do jovem e do adolescente na igreja? Pulmão da igreja, ó. O cara já lançou ali uma parábola ali, ó, já. Muito bom, galera. Então, essa é uma pergunta que a gente precisa refletir, né? Qual o papel do jovem adolescente? A gente precisa saber isso. Se somos jovens, se somos adolescentes, ou se trabalhamos com eles, precisa saber isso, né? Em nossa igreja, qual o papel, qual a função do jovem? Né? Para quê? Por que o jovem está aqui? Então, é uma pergunta muito séria que precisa ser respondida. Porque muitas vezes nós não estamos esperando muito dos adolescentes. Muitas vezes não estão esperando muito dos adolescentes nem dos jovens. Infelizmente, muitos pensam assim, jovem adolescente não quer compromisso. Porque muitas vezes não tem responsabilidade dos adolescentes. Estou mentindo? Você já ouviu isso? Não tem responsabilidade, não quer nada, não dá para contar. Muitos pensam assim, infelizmente, a gente escuta, né, muito isso. E, na verdade, deixa eu botar aqui no meu celular também, porque me auxilia. E, na verdade, quando a gente pensa em jovens, quando a gente pensa em adolescentes, como cristãos, nós precisamos olhar para a palavra de Deus. Pode avançar aí no slide, por favor. Precisamos olhar para a palavra de Deus. 1 João 2,14. O que diz 1 João 2,14, hein? Quem que pode abrir aí e ler aí bem forte, bem alto aí para a gente? 1 João 2,14. Quem achou, diz amém. Quem não achou, diz me ajuda. Pronto? Ouvi um monte de amém, quero ver quem que vai ler agora.
Muito obrigado. Então, eu vos escrevi jovens, né, numas traduções mais antigas, mancebo, porque vocês são o quê? Vocês são o quê? Fortes. E a palavra de Deus? A palavra de Deus? Permanece em vocês. Então, isso é o que a palavra de Deus diz. Isso é um decreto dos céus. Isso é o próprio Deus falando. Ei, jovens, vocês são fortes. Ei, jovens, a palavra de Deus permanece em vocês e vocês já venceram o maligno. Isso é a palavra de Deus. Não importa o que o irmãozinho ou a irmãzinha falou, não importa o que você ouviu na sua casa, às vezes, infelizmente. O que importa é o que a palavra de Deus está dizendo aqui, está afirmando. E você, jovem, você, adolescente, toma posse disso. Você é forte naquele que te fortalece. E a palavra de Deus permanece em você. A palavra de Deus te limpa, a palavra de Deus te ensina. A palavra de Deus te mantém de pé e te conduz até o lugar que Deus deseja que você vá. E você já venceu o maligno. Então a palavra declara que nós somos fortes. Pode avançar, por favor. E aí eu pergunto, tanto para você que é líder, né? Quanto para você que não é líder, você que é jovem, adolescente, adulto, se você tem enxergado essa força, se você percebe essa força, porque Deus vê a força do jovem, tanto vê que está escrito aqui na palavra, Deus vê, mas e você vê? E abro um parênteses aqui, porque a gente está aqui em um tempo falando sobre liderança, e isso se aplica a você que está hoje dentro de um contexto, trabalhando com células, vivendo a visão celular, mas se aplica a você também que está em um ministério de adolescente, um ministério de jovem. Então é algo muito abrangente. Então quando a gente fala da força do jovem, Deus vê a força do jovem, Deus sabe o que o jovem pode fazer. Deus sabe o potencial, a capacidade. Deus sabe que o jovem, o adolescente pode muita coisa. Querido, querida, você, na presença do Senhor, aliado com Deus, nada pode te parar. Nada pode te parar. Sabe, eu trabalho diretamente com adolescentes, né, o tempo todo, e a gente percebe assim, que muitas vezes os adolescentes eles têm muitos receios, né, muitos medos, inseguranças, e muitas vezes, na verdade quase sempre, eles são bombardeados. Eles são bombardeados, eles são atacados, eles são ridicularizados. Pô, o cara é crente. Pô, olha as coisas que o cara acredita. Pô, o cara não pode nem beber. Pô, o cara não vai na balada, o cara não namora. Pô, o cara só pode ter relação depois do casamento. Ah, você acredita nisso? Você é quadrado, você é bombardeado o tempo todo, na escola, no meio dos primos ali, dos conhecidos, na rua, bombardeado. São os lobos. E a palavra de Deus diz: eu envio vocês como ovelhas no meio de lobos. Ah, sim, o pessoal quer ficar andando, tá vendo? Tá filmando ali, gente. Obrigado. Então são os lobos. São os lobos atacando. Só que, querido, se você é uma ovelha que está com o bom pastor, que está com o Senhor Jesus, não tem lobo que consegue te despedaçar. Não tem lobo que consegue te derrubar. Lembra o que o versículo diz? Que a palavra permanece em você?
Se a palavra de Deus está em você, você tem vida, você tem força, você pode avançar, você vai resistir. E aí, quando a gente pensa em jovens e pensa em adolescentes, a gente percebe que é muito comum, né? Jovens indo e vindo. Indo e vindo, jovens e adolescentes que não ficam, né? E aí pode passar, tá, por favor. E aí uma outra pergunta que a gente faz é o seguinte: o que mantém jovens e adolescentes envolvidos? Pô, Rafael, como é que eu faço para os jovens ficarem na minha igreja, para eles quererem ficar? Vem outro, vem um adolescente, não fica, e vai embora, e não quer, e um dia está animado, no outro dia já está desanimado, né? No outro dia, pô, eu vejo demais isso, né? E aí, eu já tô um pouquinho calejado, né? Eu já sei, meu coração já espera no Senhor, porque em um dia você vê ali o jovem ali, o adolescente ali vibrando ali, alegre, né? E quer morrer por Cristo. E aí na semana seguinte ele não quer nem sair de casa. Ah, não, hoje eu estou com preguiça. Ah, não, que eu tenho uma prova essa semana e tal. Ah, que meu time vai jogar. E aí oscila muito, né? Então, assim, como que o jovem fica envolvido? Né? Como que o jovem permanece, se compromete de verdade? E aí, uma das coisas que... Pode passar, por favor. Uma das coisas que a gente vê que acontece muito, né? Um do tipo de tentativa são programações. Né? A gente vamos fazer programação legal, vamos fazer programação maneira, vamos fazer uns cultos aí, sei lá, com a luz apagada, né, Pedro? Pedro que gosta de culto com as luzes apagadas. Sei lá, vamos apagar as luzes da igreja, vamos botar aí a igreja toda preta, vamos botar umas luzes para piscar, máquina de fumaça, sei lá, vamos botar uma galera para poder fazer umas estrelinhas, vamos fazer um negócio diferente aí, que o jovem vai gostar, né, e vai ficar. Né, vamos fazer uma programação, vamos fazer um futebol. Né, pô, ele falou que tem um futebol lá, vamos fazer um futebol também, que vai aparecer um monte de adolescente, jovem. Até vai. Tá? Existem várias estratégias aí para você atrair, né, os jovens, atrair o adolescente. Só que tem um porém, né? Assim como tem estratégias que fazem com que os jovens e adolescentes venham com muita facilidade, eles também vão com muita facilidade. Muita facilidade, né? É como se tivesse uma porta ali e outra aqui. E aí vai, entra, o tempo todo entrando jovem, o tempo todo chegando jovem. Mas o tanto que entra ali, o tanto que está saindo aqui. Às vezes está saindo até mais. Não fica, não se compromete, né? Não quer nada, né? Como a gente ouve, não quer nada, né? Não quer saber de Deus e tal. Então, assim, gente, existe uma frase que diz que evento é vento, tá? Evento é vento. Então, programações, passeios, né? Passeio, pô, faz um passeio, né, Roberta? Faz um passeio, gente. Você faz um passeio aí, ó, vamos para um sítio, tem piscina, tem churrasco, vai aparecer todos os jovens, o jovem de hoje, de ontem, o jovem que tu não vê a mesa, todo mundo quer passeio. Né? Te mostrou uma foto ali do nosso acampamento, todo mundo quer passeio. Mas assim, evento é vento. Vai passar. Como é que vai fazer? Na semana seguinte, gente, vamos ter que fazer outro evento. E mais outro evento. Vai viver de evento? Vai viver de programação especial? Né? Então, tudo isso é importante. Tudo isso é importante, sim. Seja o esporte, seja um culto diferentão, né? Cara, é importante. Né? Um passeio, mas não pode ser só isso. Né? Isso não vai segurar o jovem. Comprometido, envolvido, não vai segurar. Precisa de algo mais. Né? E o que seria esse algo mais? Pode passar aí, por favor. Então, existem alguns elementos
E a gente quer falar um pouquinho desses elementos aí, né? Alguns elementos que vão fazer com que o jovem, com que o adolescente permaneça, né? Que ele não saia e que ele não desanime e desista com a mesma frequência que chega, que vem visitar, né? Então, a gente tem 3 aí, né? A gente poderia até falar mais coisas, mas presença de Deus, relacionamentos e desafios, né? São 3 pontos aí importantíssimos, cruciais, básicos. Presença de Deus. Cara, o jovem, o adolescente, ele quer Deus. Ele precisa de Deus. Né? Ele tem aquele vazio, né? Aquele buraco lá que a gente ouve muito, que o ser humano, né, tem um vazio que só pode ser preenchido por Deus. Ele tem isso. Então ele precisa de Deus. Só que às vezes ele vem numa igreja, ele vem numa célula, ele está procurando Deus, mas às vezes ele não encontra Deus. Ele não tem uma experiência real com Deus. Sabe, ele não sente, ele não vê a manifestação de Deus na vida dele. Então assim, foi só mais um lugar que ele foi só mais um evento, foi só mais um passeio, só mais um futebol, por quê? Ele não encontrou a presença de Deus, ele não teve uma experiência real com Deus. Então nós que temos essa presença dentro de nós que já tivemos uma experiência com Deus e nós que nos relacionamos com Ele, nós precisamos clamar e ser o canal da presença de Deus. A gente precisa estar perto de Deus, a gente precisa se santificar, a gente precisa estar comprometido, precisa ter vida de oração. As pessoas precisam ver Deus em nós. Porque quando o jovem ou adolescente chegar e ele sentir a presença de Deus, ele sentir o mover, ele sentir, sabe aquela pessoa que ele fala, cara, esse cara é diferente. Essa pessoa tem algo diferente. O sorriso, a forma de falar, o jeito é diferente, eu quero isso para mim. Essa alegria, o Rafael falou da alegria aqui, da galera aqui celebrando. Que isso, estão se alegrando, tudo feliz, pulando, rindo. O que eles beberam? Que droga é essa que eles usaram? Eu lembrei do pastor Jonelis aqui, né? Abri um breve parênteses, né? O pastor Jonelis falou que entrou acho que era, não lembro qual era o evento. Era um evento lá de tipo de DJ, sei lá, batalha de hip hop, um troço assim, né? E aí, para quem não conhece, o pastor Jonelis ele lidera um movimento aí, né, focado principalmente em evangelismo. E aí ele contou essa experiência pra gente, né? E aí ele falou que ele estava lá, né, todo feliz lá e tal, de boa. E aí uma menina se aproximou dele e aí falou para ele, pô, tio, e aí? Pô, tu quer usar essa parada aqui, não sei o quê? A menina veio oferecer droga para ele. Ele no evento de jovem ali, a menina chegou para oferecer droga para ele. E aí ele falou para ele, não, quero isso aí não, isso aí é muito fraco. Ela aí, qual é, tio, muito fraco? Pô, isso aí é muito fraco, pô, eu uso uma parada mais forte e tal. Ela, pô, que parada mais forte é essa? Ah, não, a parada aí, pô, não vou nem te falar não, que é muito forte. Ih, tio, qual é? Fala aí, tio, que parada é essa? Que droga é essa? Fala aí. Não, melhor não. Enfim, ela insistiu e ele falou, eu estou usando uma raiz. Estou usando uma raiz. Ela, pô, raiz? Que raiz é essa? Ele, faz o seguinte, quando você chegar em casa, você procura, é a raiz de Jessé. Então, assim, as pessoas, elas estão à procura de Deus, elas querem ver Deus, elas querem ter Deus na vida dela. Mas nós somos canal disso, nós somos agentes de transformação, nós somos aqueles que vão pregar, vão falar a verdade e vão viver também. As pessoas precisam se aproximar do nosso meio, da nossa rede de adolescentes, de jovens, das nossas células e sentir a presença de Deus ali. Sentir a presença de Deus. Porque, gente, pular somente por pular, futebol, passeio, isso aí tem em todo lugar.
Agora, o que é que só nós podemos oferecer? A presença de Deus. E aí, como diz, né, aquela música tão cantada, né? Quem já pisou no Santo dos Santos, em outro lugar não sabe viver. Então, uma vez o jovem experimentando a palavra de Deus, conhecendo de fato, ele pode até se afastar, como aconteceu comigo. Fui criado na igreja, conheci a palavra, né, experimentei, né, do poder de Deus na minha vida. E aí, quando completei 18 anos, dei uma de doido, falei, vou viver minha vida, vou experimentar o que o mundo tem a me oferecer. E me afastei. Me afastei, andei perdido por aí. Só que, gente, nada que eu vivesse, nada que eu experimentasse, nada que eu fizesse se comparava com o que eu tinha na presença de Deus. Então, graças a Deus, eu voltei a tempo, né? Eu falei, presença de Deus é o meu lugar, né? Servir a Deus é a melhor coisa que eu posso fazer na minha vida. Relacionamentos, né? Relacionamentos. Então, gente, sim, a gente precisa se relacionar. Né? Você que é adolescente, quer trazer outros adolescentes, quer trazer outros jovens, você que é adulto, precisa se relacionar. Né? O relacionamento é muito importante. Às vezes a gente chega na pessoa e fala, vamos na minha igreja. Não quero não, tá bom. Aí, vamos na minha igreja. Não. Vamos na minha célula, E não se relaciona. A gente quer que a pessoa venha para a nossa igreja, a gente quer que a pessoa venha para a nossa célula, mas a gente não se relaciona com a pessoa, não conversa com ela, não brinca, não faz nada junto, sei lá, um passeio, um lanche, não tem relacionamento, não tem vínculo. Não tem vínculo. Então, esse cara é chato, essa garota é chata pra caramba. Vou nada em igreja com ela, vou em célula, não quero essa garota perto de mim, a garota é chata. A garota não fala direito com os outros. A garota só fica isolada, sozinha. A gente precisa se relacionar. Porque quando você se relaciona, e a gente fala muito, fala muito sobre ganhar a pessoa para você, né? A pessoa ser sua amiga, a pessoa ser próxima de você, você ganha ela para você, ela se aproxima, ela começa a se abrir, onde você chama ela para ir, provavelmente ela vai, e aí você pode começar a compartilhar Jesus para ela. Você pode começar a compartilhar Jesus. E aí você pode levar ela na sua célula, pode levar ela na sua igreja, pode levar ela no seu culto jovem, no culto de adolescente. Por quê? Porque alguém que você se relacionou. E a pessoa viu, não é que o Naruto é legal pra caramba? Não é que o Pablo é gente boa? O cara é maneiro, um cara diferente. Um cara alegre, o cara que, não fala palavrão, sabe conversar, troca uma ideia. E aí você começa a se achegar. Então o relacionamento é importante demais. Tanto para você alcançar, quanto para continuar. E aí às vezes o líder de célula, o líder adolescente, não tem relacionamento nenhum. Né? Não conversa, não sai junto, não joga um futebol, faz nada junto. Aí chega no dia do culto, quer que o adolescente, que o líder esteja lá. Os adolescentes não querem vir. O jovem não quer vir. Tá, mas quanto tempo que você não conversa com ele? Quantas vezes você falou com ele essa semana? Quantas mensagens você trocou com ele? Tem um novo líder, né, que o Rafael Severiano comentou aqui, né, começou a liderar recentemente. Eu acompanho ele bem de perto, né? Os líderes eu procuro acompanhar bem de perto. E os líderes acompanham os seus liderados. E assim, a gente troca muita mensagem, muita. Né? Aí, outro dia minha esposa falou assim, quem é sua mulher? Sou eu ou ele? Tu fala mais com ele do que comigo? Falei, que isso, minha filha? Vai orar, vai se converter. Né? Mas por quê? É um discípulo, é alguém que eu me relaciono. E eu não posso falar com ele só sobre igreja. E eu não posso querer que ele... Não, ele tem que estar no culto. Não quer vir para o culto. Não quer vir para a programação. Mas eu não me relaciono. Então você precisa se relacionar. Você precisa se aproximar. Você precisa deixar a pessoa ver que você também é gente. Que você não fala só de igreja. Que você não é um chato, né? A crente é chato. Crente não pode fazer nada. Então, no relacionamento,
isso vai se desfazer. No relacionamento, você ganha a pessoa para você. E aí é muito mais fácil, né? Você está se relacionando, você está caminhando junto. Hoje a gente vai na igreja, né? Hoje é célula, hoje é o culto, hoje é aquilo. Então, relacionamento. E por último, porém não muito menos importante, desafios. Desafios. O jovem, ele gosta de desafios. Ele precisa de desafios. Quer ver o jovem adolescente ir embora rapidinho, não querer ficar? Não envolve ele. Não integra ele. Né? Tem igreja que tu vai que é só panelinha. Aqui eu sei que não tem. As igrejas que estão aqui eu sei que não tem panelinha, nenhuma delas. Né? Mas tem igreja que tu vai que é só panelinha. Aí o jovem chega, o adolescente chega, e ele não é incluído em nada, ele não participa de nada. Ninguém chama ele para fazer nada, ninguém desafia ele a nada. Ele vai embora. Então, você precisa desafiar. Você precisa dizer para ele aonde você está indo. E aonde você está chamando ele para ir. O Rafael falou aqui sobre visão. Né? Ele tem uma visão, ele recebeu uma visão de Deus. Ele compartilha essa visão. Ele fala dessa visão o tempo todo. E sim, precisa falar o tempo todo. Sabe por quê? Porque o tempo enfraquece a visão. Então, às vezes eu cheguei aqui para Juliana, olha só, a gente vai fazer tal coisa. Juliana é a menina da mídia, gente. A gente vai fazer tal coisa, né, tal dia, vai ser assim, assim, assim. Os nossos passos são esses e tal. A Juliana, beleza, vamos embora. Gente, aí passou um mês, eu não falei mais nada. E aí, Juliana? Vamos embora? Tá dando certo? E tal, aquele nosso objetivo, aquela nossa meta. A Juliana, o quê? Não, o que mesmo, que eu não lembro? Já esqueceu, já passou. Já não sabe mais para onde está indo, já está fazendo por fazer, o que o Rafael falou ali. Por que você lidera uma célula? Por que você lidera jovem? Por que você lidera adolescente? Por que você vem para a igreja? Por que você segue esse tal de Jesus? Qual é a visão? Qual é o desafio? Para onde é que você está indo? Então desafia o jovem. Olha, a gente quer chegar em tal lugar. Tive com os meus líderes no final do ano. Falei, gente, o nosso objetivo para o próximo ano é esse. A visão da nossa igreja é essa, e é minha também. E não é porque é da igreja não, é porque eu entendi que isso é necessário. É porque eu creio que esse é o caminho. E vocês fazem parte disso. E eu estou contando com vocês. Mas como? Assim, assim. Cada um vai colaborar. Desafio. Meta, objetivo. Agora, se nem você sabe para onde é que está indo, líder. Se nem você, influenciador, né, que está influenciando, está tentando. Você não sabe para onde você está indo, você não tem uma meta, você. Não, é só ir na igreja, ficar lá no banco, lá, ouvir lá o que o povo fala e está tudo certo. Então a gente precisa ter esses desafios aí. Pode passar. Vou acelerar um pouquinho. Então, eventos, né? Eventos puramente, programações, né? Sozinhos, soltas. Jovens vêm e vão todo o tempo, não permanecem. Mas quando de fato a presença de Deus, quando realmente há relacionamentos, vínculos e desafios, os jovens permanecem. E aí, algo que é importante demais a gente falar aqui e não esquecer de maneira nenhuma, é que quando a gente pensa em trabalho com jovens e adolescentes, pode passar, tá, por favor? A gente precisa entender que eles são os protagonistas. Os jovens e os adolescentes são os protagonistas. Eles que precisam fazer. Às vezes a gente está trabalhando com jovem, adolescente, e a gente fica assim, o que eu vou dar para eles? O que eu vou fazer para eles? O que eu vou oferecer para eles? Como se os jovens e adolescentes fossem consumidores. Não, vou dar isso para eles. Vou dar aquilo. Vou fazer tal coisa para eles.
Quando, na verdade, quem tem que estar fazendo são eles. Pode passar mais um, por favor. Quem tem que estar fazendo são eles. Porque não é ministério para jovens, ministério para adolescentes. É ministério de jovens, ministério de adolescentes. Então, eles podem e devem fazer, e fazem muito bem. Quando você confia, quando você acredita, quando você coloca para eles fazerem, eles fazem muito bem. É o ministério de jovens, de adolescentes. Quem faz é o jovem, quem faz é o adolescente. Você precisa perguntar para eles. Ô líder de jovem, ô líder em treinamento, e aí, o que vocês estão achando? Como é que vocês querem fazer? Quais as ideias de vocês? Ah, isso e isso. Ah, então vamos fazer, como é que a gente vai fazer? No outro dia eu comprei uma briga lá em casa, né? Porque a gente está organizando a programação de carnaval. E aí começou ali, vai ter tal culto, a gente vai para a praça tal dia, a gente vai passar um dia no sítio, a gente vai no play sítio uma noite, tal. E aí acampa dentro. Vai ter acampa dentro? Vamos levar a tropa para dormir na igreja, sim ou não? E aí algumas já, não, melhor não, né, e tal, e dá muito trabalho, isso e aquilo. Aí eu chamei os líderes, né? Chamei os líderes de treinamento, falei, olha só, vai ter conferência, quero saber de vocês. Com acampar dentro ou sem acampar dentro? O que você acha que eles responderam? Hã? Aí o pessoal que também ia querer, com acampar dentro, com certeza. Não, com acampar dentro, pô, vamos para a igreja, vamos dormir lá na igreja. Dormir não, que não dorme, né? Passa a noite acordado lá, quem quer dormir não consegue, é pasta de dente, é batom, é barulho, né? É apaga a luz, uma risada que não para mais. Falei, galera, então beleza, vocês querem acampar dentro, vai ter acampar dentro, né? E aí chamei minha esposa não queria, né? Em princípio ela não queria, não quero acampar dentro, não, que dá muito trabalho, que isso, que aquilo. Mas eles queriam. E aí quem decidiu? Foram eles. Eu perguntei para eles falaram que queriam. Eu falei, vai ter. Eu estou aqui como supervisor, eu estou aqui para liderar, vai ter. Eles querem fazer. Eu não posso chegar, não, esse negócio vai dar muito trabalho, esse negócio vai dar problema, eu sou o líder, eu sou o supervisor, não vai ter não vamos fazer. Não, eu perguntei para eles. Mas esses acham que eu vou fazer? Que eu vou ficar servindo eles? Negativo. Estão ouvindo aí, né? Negativo. Eles vão fazer, gente. São eles que vão fazer devocional de manhã. São eles que vão para a cozinha trabalhar. São eles que vão ajudar a controlar o grupo, ajudar a fiscalizar. São eles. Porque o ministério é de jovens, de adolescentes. São eles que fazem. Não sou eu que fico, não, vou ter que fazer aqui agora, vou me virar em 30 para dar conta. Não, eles vão fazer. Galera, vocês querem? Então tá bom. Como que a gente vai fazer? Né? E eu falo isso direto, eles trazem um monte de ideias. Pô, vamos fazer isso, vamos fazer aquilo, podia fazer tal coisa e tal. Eu podia? Pode. Mas e aí, como que vai ser? Quem vai fazer a arte? Faz uma arte aí para divulgar. E aí, a célula de vocês, já está sabendo? Fala com a célula de vocês, chama todo mundo. Perturba lá o pessoal para participar. Então, acreditem nos jovens, acreditem nos adolescentes. A gente tem líderes hoje, né, de idades diversas, e a gente viveu uma experiência muito recente. Pode passar, tá? A gente viveu uma experiência muito recente de uma célula. Estava até aqui a foto deles. Uma célula que o líder não desejava mais liderar. Né? Não desejava mais liderar, ele queria entregar a liderança. E era um líder já maduro, né? Já na faixa aí dos seus 20 anos, mais ou menos. Não queria mais liderar. Falou, quero entregar a célula. E uma célula boa, célula legal, célula que funcionava, célula grande. Falou, não quero mais. Não vou mais liderar. Eu já sabia, eu já vinha acompanhando, né? Não é da noite para o dia. Falei, ok, você não vai mais liderar.
Vamos preparar para você entregar essa célula. Mas e agora, o que eu faço? Eu não tinha um outro líder pronto para colocar no lugar desse líder. Não tinha. Eu até tinha outros líderes, mas eu ia acabar desfalcando outras células, ou eu mesmo ia ter que assumir a célula, né? E aí eu ia ter que ficar liderando 2 células ali, equilibrando os pratos ali, né? Igual aquele cara que fica no sinal, né? Rodando os pratos ali. E aí eu tomei uma decisão. A célula tinha 2 líderes em treinamento, os 2 com 14 anos, tinha 2 líderes em treinamento, e aí eu chamei os 2 líderes em treinamento e falei, olha só, não vou sacar um líder e jogar na célula de vocês, não vou. Vocês vão conduzir a célula. Eu fico na retaguarda aqui, eu dou apoio, eu caminho mais junto com vocês, mas a responsabilidade é de vocês. 2 meninos de 14 anos, os outros meninos da célula, tudo na faixa etária deles, alguns até mais novos. Falei, vocês vão liderar a célula. E fui até criticado por isso, né? Recebi crítica, é normal, prepare-se para receber crítica, líder de adolescentes, né? De jovens. Ah, não, mas eles não têm condições ainda, não, mas eles não estão preparados. Eles não estão prontos para liderar. Prefiro que seja outro líder, ou você assume. Conversei com o meu coordenador, né, que estava aqui falando, doido, né? Alinhei com ele, falei, os caras vão assumir a célula aí, vão liderar. Eles 2 mesmos já são da célula. Alinhei com ele, falei com o nosso pastor também, falei, vão assumir, são líderes interinos, estou na retaguarda, assumiram a célula continua andando bem demais, mais gente chegando. O batismo, né, a gente teve batismo recentemente, a célula que mais batizou foi essa célula, dos 2 líderes que não estavam prontos, não estavam preparados. Foi a célula que mais batizou. Né? E aí o nome do líder é João, aí apelidaram ele de João Batista. João Batista. E aí os caras estão lá liderando, a célula multiplicou agora no final do ano, né? Acabou de multiplicar. Então assim, gente, a palavra diz que vocês são fortes, né? Estou vendo aqui jovens, estou vendo aqui adolescentes, adultos também. Né? Acho que a maioria é adolescente. E quero dizer para vocês, né? Acreditem no que Deus quer fazer através de vocês. Acreditem. Não tenham medo, né? Tenham muito bom ânimo, né? Como Deus falou para Josué. Se esforcem, tenham muito bom ânimo. Porque vocês são fortes. E falo para as lideranças também, né? Às vezes os líderes ficam um pouco de medo, né? Que deve ter líderes de adolescentes, jovens, pastores. Confiem, deixem eles fazerem, né? Entrega na mão deles, desafia, deixa eles fazerem, deixa eles liderarem. Compra as ideias loucas deles, Pergunta a ele como é que vai ser feito e avança. Jovens alcançando jovens, adolescentes alcançando adolescentes. Né? Como alcançar mais adolescentes, mais jovens? Através dos próprios jovens, através dos próprios adolescentes. Pode passar. Então, gente, a chave não está em eventos especiais. A chave está em princípios espirituais. Tá? E aí quero ler mais um texto com vocês. Estou encaminhando para o final. Alguém abre, ou nem precisa abrir, né? Esse texto é bem conhecido. Mateus 28, 19 a 20. Alguém sabe o que diz? Mateus 28, 19 a 20. Se alguém souber, pode falar. Se não souber, abre aí tua Bíblia aí. Vou pedir para alguém ler também. Quem achou, diz... Achei.
Né? Quem achou, diz achei. Oi. Oi, fala comigo, meu amigo Pablo. Qual o versículo? Mateus 28, 19 a 20. Portanto, ide, é isso aí mesmo. Olha aí, ele sabe de cabeça, viu, Marlon? Ó, investe nesse líder em treinamento aí, hein? Ó, vamos acelerar esse processo aí. Pode ler alguém aí, gente. Amém, obrigado. Então, gente, olha só, princípios, né? Princípios, então, princípios bíblicos. Eu poderia citar vários princípios, mas não temos tempo e nem é necessário agora, porque esse texto aí já assim, nos dá uma direção absurda. Né? A ordem do mestre, a ordem de Jesus, né? Ide, né? Ou melhor, numa melhor tradução, indo, né? No caminho que vocês forem, onde vocês estiverem, façam discípulos, né? E ensinem a observar. Isso acontece o quê? Dentro de relacionamento. Não é somente em um culto, não é somente numa pregação, mas é no relacionamento. Faz discípulo, ensina, né? A observar a palavra de Deus, ensina a guardar. Tá? Então, princípio, esse é um princípio aí chave, né? Como que o jovem vai permanecer, como que o jovem e o adolescente vão continuar? Discipula ele, né? E a gente podia falar de discipulado, mas aí seria preciso uma tarde inteira só para falar de discipulado, né? Que é andar junto, discipulado é andar junto, é estar ali, ó, no caminho, no dia a dia, é você saber da dificuldade que a pessoa está passando, da necessidade, é você conhecer as limitações, é você orar junto, é você aconselhar, é você ouvir, é discipulado. É discipulado, não é eu chegar aqui na frente e pregar para você meia hora, uma hora, não, eu estar aí do teu lado, caminhando com o Marlon. Pô, Marlon, vou no mercado, vamos comigo ali, cara, comprar uns traquinas ali e tal, tá osso lá em casa, vamos embora, a gente vai ali conversando ali, trocar uma ideia. Pô, Marlon, vai rolar um fute ali no campão ali, bora lá pegar esse fute? Vambora, Marlon vai comigo ali, ó, e eu estou ali conversando com ele ali, falando de Jesus, né? E aí, pô, a gente está ali, ó, trabalhando caráter, a gente está ali lapidando ali um ao outro, caminhando junto, ensinando ele, né? Aconselhando, caminhando junto. Princípios, então os princípios são importantes, né? E infalíveis aí nesse processo. Eu lerei outro texto, mas não vou ler não. Quem quiser depois aí, pode ler esse texto aí sobre semeadura, né? Gálatas, capítulo 6, versículos 6 e 9, né? Fala semear na carne, colher na carne. O que é semear na carne? É você ter uma vida de pecado. Você vive pecando, você vive fazendo o que você sabe que não é para fazer, né? Você vai pagar o preço por isso, você vai colher, você está semeando na carne. Você só quer pecar, você só quer fazer o que não é para fazer, né? Você vai colher o que você está semeando, né? Porém, quem semeia no Espírito, né? Semear no Espírito, ou seja, obedecer a palavra de Deus, está comprometido com Deus, está andando nos passos que o Senhor Jesus espera que você ande. Você está semeando no Espírito, você está sendo luz, você está impactando outros, você está cumprindo o seu papel na sua geração, você está marcando aí onde você está, as pessoas que você se relaciona, está semeando no Espírito. Então, você vai colher no Espírito, você vai colher para a vida eterna. Colher para a vida eterna. E por último, pode avançar lá para o último slide. Invista tudo e você marcará sua geração. Invista tudo. Tudo o quê? Todo o meu dinheiro? Nem tenho dinheiro. Muito mal recebo uma mesada, de vez em quando meu pai e minha mãe me dão ali 20 merréis ali,
nem tenho dinheiro, vou investir o quê, né? Estou aí procurando emprego aí, estou procurando um jovem aprendiz. Invista tudo que Deus te deu, invista seu tempo, invista sua energia, seu dinheiro também, se você tiver, invista tudo. Porque, gente, Deus nos chama para um compromisso, para um comprometimento muito sério e que custa tudo que nós temos. Custa tudo que nós temos. Tá? Deus está esperando que a gente se entregue a Ele totalmente, que a gente se comprometa totalmente com Ele e esteja disposto a fazer absolutamente qualquer coisa que Ele mandar que a gente faça. E esse é o melhor investimento que você pode fazer na sua vida. O melhor investimento que você pode fazer na sua vida não é passar no concurso público, não é se tornar militar, não é abrir uma empresa e ganhar muito dinheiro, não é se tornar um youtuber muito famoso. Mas o maior investimento que você pode fazer na sua vida é entregar tudo para Jesus. E é estar disposto a viver a vida que Ele tem para você. O propósito que Ele tem para você é o maior investimento. Não tenha dúvida. Não tenha dúvida. E não que você não possa fazer as outras coisas que eu falei, tá? Você pode sim. E Deus pode querer isso sim. Deus pode querer que você seja um advogado. Deus pode querer que você seja um político. Deus pode querer que você seja um youtuber, um jogador de futebol. Tudo isso pode estar no plano de Deus para a sua vida. Mas isso precisa estar alinhado com a vontade dEle. E Ele vai te colocar onde Ele quer que você esteja. Para você influenciar. No Barcelona, no Mengão. Tem Mengão aí, gente? Olha aí, ó. Influenciar lá jogando no Mengão, influenciar no YouTube lá, né? Milhares de seguidores lá, sim. Na política, o pessoal fala, política, não sei o quê, todo mundo corrupto. Cara, Deus pode te botar lá na política lá e você não ser corrupto. Quem nunca leu a história de Daniel? Daniel, ele estava inserido em um reino que nem era o reino do país dele. Daniel era um jovem. E aí colocaram ele ali, todo mundo corrupto, todo mundo fazendo o que desagradava a Deus. E Daniel foi o cara que era o diferente ali. Ó, não quero comer essa comida aí. Ó, não vou me prostrar, não vou adorar isso aí não. Ó, não quero, não, isso aí não. Permaneceu firme ali, influenciando os reis, influenciando as autoridades. Então, querido, Deus pode te botar onde Ele quiser, tá? E você pode ser bênção em qualquer lugar da sociedade, mas você precisa estar aliançado com Ele. O seu coração precisa estar alinhado com Ele. Então, aceite hoje mesmo a investir a sua vida e tudo que você é e tudo que você vê a ser, investe. Porque a recompensa é eterna. É muito maior do que qualquer recompensa que você possa receber aqui, muito maior que qualquer salário, muito maior que qualquer carro, muito maior que um avião particular, maior que sucesso é eterno. Porque a nossa vida aqui é muito breve, transitória. Nós não temos controle nenhum sobre ela. Então, invista a sua vida totalmente em Jesus. Amém? Rafael, você volta? Não? Liberou para o intervalo. Vamos ficar de pé? Vamos fazer uma oração aqui? Acho que tem um intervalo depois do culto, né? Mas vocês devem estar com a programação aí. Bom, quero orar por você. Tá? Vou pedir para você fechar os seus olhos. E falei para vocês, né, que eventos, né, somente puros ou isolados, eles não adianta você fazer só isso, né? Mas eventos são importantes. Eventos são importantes, cultos são importantes. Um momento como esse aqui é muito importante. Por quê? Porque é um momento de você refletir, é um momento de você tomar decisões, é um momento de você se posicionar. Então, eu quero orar com você nesse momento. Se Deus falou com você, se o Espírito Santo está falando aí com você, se algo do que eu falei aqui foi para você, coloca isso diante de Deus agora.
assume uma postura, toma uma atitude na tua vida com Deus. Você sabe exatamente o que precisa ser mudado na sua vida. Você sabe exatamente o que desagrada a Deus na sua vida. E você que é líder, também sabe o que você precisa mudar. Você que não é líder, mas você tem chamado para a liderança. E eu creio que hoje tem muitos aqui que estão sendo chamados para a liderança. Creio que tem muitos aqui que estão sendo chamados para a liderança. Não importa se você tem 50, 40, 20, 15, 10 anos de idade, não importa. Eu falei aqui de adolescente de 14 anos liderando, mas a gente sabe de igrejas grandes, relevantes, que tem adolescente de 12 anos liderando. Liderando, claro, tem todo o apoio, tem acompanhamento. Não é uma liderança irresponsável. Mas, cara, não tem idade para Deus te usar. Entenda isso, jovem. Entenda aí. Estou vendo um monte de adolescente aqui. Entenda isso. Não tem idade. Ah, porque eu sou muito novo. Cara, não tem isso. Se você entregou sua vida a Jesus, o Espírito Santo habita em você. E não existe Espírito Santo criança. O mesmo Espírito Santo que habita no Rafael, no pastor, é o mesmo Espírito que habita em mim. É o mesmo Espírito que habita em você, que entregou a vida a Jesus e tem 12, 14, 15, 18 anos. É o mesmo Espírito que te dá poder. Então, feche seus olhos. Começa a orar agora, começa a falar com Deus. Faz um compromisso com Deus de liderar o que Ele quer que você lidere, de assumir o que Ele quer que você assuma. Assume um compromisso com Deus. Assuma responsabilidade na sua geração. Se comprometa a impactar a sua geração. Se comprometa em ser o próximo Daniel, o próximo Davi. Todos jovens. Comprometa-se a ser o próximo Josué. Comprometa-se a ser um homem ou uma mulher de fé, obediente, temente a Deus. Comprometa-se. Queime as pontes com o passado. Queime as pontes com o que te afasta de Deus. Pai, em nome de Jesus, nós te louvamos, te agradecemos, Senhor, por essa tarde aqui tão linda que o Senhor preparou, tão maravilhosa, Senhor. Pai, uma tarde quente, uma tarde em que poderíamos estar numa piscina, numa praia, poderíamos estar até na nossa casa ali, de cara para o ventilador, mexendo nas redes sociais, ou sei lá, vendo uma série. Mas, Senhor, escolhemos a melhor parte, Senhor. Te louvo por esses adolescentes, por esses jovens que escolheram a melhor parte, estão aqui hoje, ouvindo sobre liderança, ouvindo sobre propósito, ouvindo sobre aqueles que vão assumir responsabilidade, vão ser referencial. Referencial nas escolas, Senhor, referencial nas faculdades, referencial em suas casas, em suas ruas, nas suas famílias, em nome de Jesus. Eu creio que muitos desses estão aqui nessa tarde, Senhor. Pai, tenho plena convicção que o Senhor está falando a muitos corações, Senhor. Pai querido, não pelas palavras do Rafael, não pela minha palavra, mas pelo teu poder, pela palavra de Deus sendo anunciada. Oh, Deus querido, o Senhor conhece cada coração, o Senhor está ouvindo as orações, Senhor, o Senhor está ouvindo as orações desses adolescentes. O Senhor está ouvindo, Pai, o que eles estão dizendo nesse momento. Ah, Pai, ajuda-os, Deus, que eles se comprometam contigo verdadeiramente, que eles sejam inspirados pelo teu Espírito Santo, que eles sejam enviados pelo teu Espírito Santo, que eles sejam capacitados, Senhor, para liderar, para influenciar, Senhor, para serem agentes de transformação. Ah, Deus querido, que eles não somente estejam se aproximando do rio, não somente estejam tomando um gole de água, mas que eles mergulhem no rio de Deus,
que eles saciem a sede deles em Ti, Senhor. Pai querido, que eles não procurem coisas mundanas para saciar a sede, saciar a fome para se completarem, mas que eles busquem em Ti, ó Pai. Oh Deus, que o Teu rio, Pai, que o Teu rio de vida esteja curando eles, que o Teu rio de vida, Senhor, esteja lavando, Deus, lavando eles totalmente, Senhor. E como diz a Escritura, aqueles que creem em mim, do seu interior fluirão rios de água viva, Senhor. Ah, Pai, então eu creio que estou diante de adolescentes, de jovens, Pai, que serão fonte de água viva, que serão o canal do rio de Deus, canal de bênção, canal do Evangelho. Oh, em nome de Jesus, Pai, não vão negociar os princípios, não vão negociar a sua fé, Senhor, mas vão avançar, Senhor, e através deles o reino de Deus vai avançar. Através deles o reino de Deus vai avançar, vidas serão alcançadas, transformadas, em nome de Jesus. Amém. Pastor, alguma coisa? Encerra? Beleza, o café lá. Gente, fica à vontade aí.